Dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você que me ouve nesta manhã. Esse que vos fala é o pastor Paulo Fontes, pastor na Primeira Igreja Batista no Triângulo Mineiro. Quero compartilhar com você uma mensagem que edifica. Mas antes eu quero pedir que você deixe o seu like aqui embaixo, inscreva-se aqui embaixo nessa tarja vermelha, marque o sininho para receber as notificações e divulgue o nosso canal, dá uma força para o nosso canal, você que tem sido abençoado com esta palavra e que você queira abençoar outras vidas através da divulgação desse canal, que assim seja feito. E a mensagem que edifica de hoje encontra-se em 2 Pedro capítulo 2, versículo 21. E nos diz assim a palavra de Deus: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltaram-se as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. 2 Pedro capítulo 2, versículo 22. Muito de nós estamos familiarizados com a história do filho pródigo. Muitos de nós que temos conhecimento da palavra, temos conhecimento acerca das coisas celestes, conhecemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, mas não estamos dispostos a pagar o preço. E a minha pergunta é: mas a história é do filho pródigo ou do porco pródigo? Queridos, esta história está na Bíblia também. Está na Bíblia. Você pode estar achando que eu estou pegando pesado, mas a história está na Bíblia. Porque no versículo, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 21, a palavra de Deus vai dizer assim: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. E confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio que diz assim: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. 2 Pedro capítulo 2, versículo 22. E eu quero te dizer que há várias razões pelas quais eu sei que a Bíblia é verdadeira. E duas dessas razões estão na passagem que nós acabamos de ler. Eu já vi um cachorro voltando ao seu próprio vômito. Eu tenho um cachorro. Eu tenho 2 cachorros. E eu vejo que sempre que eles vomitam, eles voltam e consomem o vômito. Se você tem cachorro, você sabe o que você está falando. Você sabe o que eu estou falando. Provavelmente você também já viu a mesma coisa que eu vi. Pastor, mas quanto aos porcos? Quanto aos porcos, você pode pegá-los, você pode dar um banho, passar shampoo, sabonete, passar perfume, colocar roupas, mas na primeira oportunidade que tiverem, eles irão direto para a lama. Por quê? Porque são porcos. São porcos. Porque um porco é um porco. Será sempre um porco. Mas eu quero chamar sua atenção que assim, quando uma pessoa
afirma com convicção ser cristã. E é assim que sabemos se ela é realmente cristã, se ela é realmente um seguidor ou uma seguidora de Jesus Cristo. Porque o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, mesmo quando eles caem, mesmo quando eles erram, sempre voltam-se para Deus. Não continua no erro, não, senhora, nem se volta para o mundo, não se volta para a lama, voltam-se para Deus, porque são fiéis seguidores de Jesus Cristo. O descrente não, o descrente é o contrário. E escrevendo sobre este assunto, o apóstolo João disse na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 19, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Isso é a palavra de Deus que afirma categoricamente, com muita propriedade, afirma o apóstolo João. Porque aquele que serve a Deus, que é um seguidor verdadeiro de Jesus Cristo, ele erra, mas ele não permanece no erro. Ele cai, mas não permanece prostrado, porque ele se levanta e volta-se para Deus. Assim, meus amados, quando nós olhamos para as pessoas que parecem ter se afastado do Senhor, para as pessoas que nos questionam, se elas perderam a sua salvação, sugiro considerar que elas, na verdade, nunca estiveram salvas. Pessoas que estão na igreja e que saem da igreja por causa de alguém, por causa de pastor, por causa de mimimi, por causa do irmão A, por causa do irmão B, nunca tiveram na igreja por causa de Jesus Cristo. Pessoas que saíram da igreja porque um saiu, eu vou sair também, nunca tiveram na igreja por causa de Jesus Cristo. São seguidores de pessoas, e se saíram do nosso meio é porque não eram dos nossos. Diz a palavra de Deus, questiona com o apóstolo João que escreveu, questiona com Deus que é o autor da Bíblia. Nunca tiveram na igreja por causa de Jesus. Portanto, o apóstolo Paulo, ou o escritor aos Romanos, que é de autoria ignorada e é atribuído essa autoria ao apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 10, versículo 25, vai nos dizer que nós não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns. E Pedro vai dizer que teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de ter conhecido, volte-se as costas para o santo mandamento que lhes foi dado. O mandamento é a palavra de Deus. O mandamento é a palavra de Deus. E muitas vezes nós conhecemos os mandamentos, mas queremos fazer do nosso jeito, como o filho pródigo. E não é assim. Não é. Eu quero que você chame a tua atenção, mesmo havendo muitas razões pelas quais você sabe que a Bíblia é verdadeira e que assim, quando nós afirmamos sermos cristãos, nós permanecemos em Cristo,
Nós permanecemos na igreja, seguindo a Jesus Cristo, porque a igreja é de Jesus Cristo. Não é do pastor A, do pastor B, muito menos da família A, da família B. A igreja é de Jesus. Os crentes, mesmo em meio à dificuldade, às lutas, mesmo que tenha caído, que haja conflito de ideias, eles permanecem firmes, porque eles realmente são cristãos. Estão na igreja por causa de Cristo, não por causa de mim e de você. Os crentes, mesmo quando eles erram, mesmo quando eles caem, eles não permanecem prostrados, porque eles levantam-se e voltam-se para Deus. Você crê nisso, amém? E que a graça de Deus te ilumine. Permita-me orar por você. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus é o Celso soberano, em cuja presença eu me coloco diante de Ti com perdão dos meus pecados, para Te pedir, ó Deus, pela vida dessas pessoas que nos seguem nas redes sociais e têm nos acompanhado, têm nos abençoado, têm sido abençoado por Ti. Pai, que o Senhor lhes dê a sabedoria necessária de permanecer, passe o que passar, mas permaneçam em Ti, permaneçam na igreja, porque a igreja é do Senhor, a igreja não é do pastor, a igreja não é da família A, da família B, a igreja é do Senhor. E quem sai da igreja, meu Deus, por causa de alguém, nunca teve na igreja por causa do Senhor. Desperta esse entendimento nas pessoas. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. O Senhor sobre vocês levanta o seu rosto com determinação, com perseverança, com fé, com saúde física, espiritual, mental. Ou que o Senhor abra aquela porta de emprego que você precisa. Que o Senhor te abençoe e lhes dê a paz em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do meigo e doce Espírito Santo de Deus, seja contigo e com todos os teus, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Deixa o seu like aí, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E você que é do Passiguara, temos um encontro marcado com Deus na rua José Primo de Azevedo, número 14, na primeira igreja batista em Tupassiguara, uma igreja viva que adora o Deus vivo e que ama você. Beijo.